capítulo 16, que fala das últimas pragas. E não é uma referência exclusiva a Israel, fala do mundo inteiro. E quando fala o mal vem do norte, por que do norte? Se você ler várias vezes na Bíblia, o norte, por exemplo, Isaías 14, verso 13, Salmo 48, verso 2, lá fala que Deus se assenta do norte. E a grande petulância do diabo é: eu me assentarei na montanha do norte. Quer dizer, alguém que quer se colocar no lugar de Deus. Por isso que os inimigos de Israel vêm do norte, porque eles são, em última instância, o diabo, Satanás. Você pode olhar que, por exemplo, em Isaías, o rei de Tiro é um personagem histórico, mas ao mesmo tempo é o diabo usando-o. Então, Gog, rei de Magog, é o anticristo, é um personagem histórico, mas ao mesmo tempo usado pelo diabo. Tá, Rodrigo, você falou, e quando é que vai se cumprir isso aqui? Se eu entendo bem, eu não acredito que será uma guerra que mostrará ao mundo que Jesus está para voltar. Sabem por quê? Porque quando eu vou a Mateus, capítulo 24, e preste atenção nesse versículo para você entender o ataque da Rússia sobre a Ucrânia. Mateus, capítulo 24, diz assim: os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da volta de Jesus, não é isso? E também da destruição de Jerusalém no ano 70. Aí Jesus vai responder para eles sobre o sinal da volta de Jesus. E no verso 4 ele começa assim: tenham cuidado que ninguém os engane. Aí ele fala que se levantarão falsos cristos e enganarão a muitos. E ele continua: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. O que estamos ouvindo falar agora? Guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, se é uma guerra do Armagedon que vai trazer a volta de Jesus como último elemento, uma guerra cósmica, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, então por que Jesus falou: vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, não é o fim? Se fosse uma guerra contra Israel, uma guerra literal, aquele que determinaria o último evento do anticristo imediatamente anterior à volta de Jesus, ele falava: vocês ouvirão falar de uma grande guerra, então fiquem em alerta, porque é o fim. Jesus não falou isso. Ele falou: não se assustem com as guerras e rumores de guerras, porque não é o fim. E ele continua dizendo: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Em nenhum momento Jesus colocou uma grande guerra mundial como sendo o último sinal que marca a sua vinda. Pelo contrário, ele falou: as guerras vão acontecer ao longo da história. Nação contra nação, rumores de guerras, fome. Mas não se assustem, não é o fim. No máximo, o princípio das dores. Então, por isso que eu não posso acreditar que vai ser uma guerra final que vai trazer Jesus. E se for assim, qual é a guerra do Armagedon? Agora sim. Aqui que eu vejo o cumprimento de Ezequiel capítulo 38 em duas fases. Como eu sou pré-milenialista, ou seja, eu acredito que a volta de Jesus acontece antes do milênio, e que o milênio não será necessariamente um reino de Cristo aqui na Terra, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele destruirá o ímpio com a espada que sai da sua boca. Então será revelado o iníquo, diz o apóstolo Paulo, ao qual o Senhor destruirá com o sopro da sua manifestação e com o fôlego da sua glória. Então o próprio Jesus, voltando nas nuvens do céu, vai colocar o diabo preso e vai causar o fim do reino do mal. 1000 anos depois, quando a Nova Jerusalém descer do céu, e há comentaristas que pensam que a Nova Jerusalém vai descer exatamente onde está a Jerusalém atual, porque um texto de Zacarias fala que o Messias virá e ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fenderá de um lado para o outro, abrindo um grande vale. Então há muitos comentaristas, não vou tomar tempo para explicar aqui hoje, porque o vídeo já está longo, que acreditam que a Nova Jerusalém de Apocalipse ela vai descer justamente no lugar da Jerusalém de hoje. E quando ela descer, a Bíblia fala que o diabo será solto. E ele reunirá todos os seus súditos. Provavelmente haverá uma ressurreição desses ímpios. Por que eu acredito nisso? Porque quando Jesus volta, a Bíblia fala que os ímpios vão ser mortos.
E se 1000 anos depois eles se ajuntam ao diabo para poder atacar a Nova Jerusalém, é porque eles ressuscitaram. Tá certo? Eles ressuscitaram. Tanto é que o Apocalipse fala que quando eles morrerem, eles receberão o dano da segunda morte. Da segunda morte. Ora, a Bíblia fala que a todos os homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Mas se o Apocalipse fala que há o dano da segunda morte, então que segunda morte seria esta que as pessoas devem temer? A segunda morte é justamente essa morte que acontece depois do milênio, quando os ímpios são ressuscitados, se juntam ao diabo numa tentativa última de tomar o acampamento dos santos, e aí descerá fogo do céu e os consumirá. E o Apocalipse chama isso de Gog e Magog. Então, para mim, esta é a explicação de Ezequiel capítulo 38. Como é que eu vejo o conflito que está acontecendo agora ali nos balcões?